aí, alunos, preparados para iniciar mais uma aula de educação física? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, convido vocês agora para a gente descobrir qual é o conteúdo da nossa aula. Vamos ver. Aula de número 22, objeto de conhecimento, lutas do Brasil. Detalhamento, Brazilian Jiu-Jitsu. Olha só que legal o nosso assunto. A gente vai falar sobre essa modalidade de luta muito interessante. Então vamos iniciar a nossa aula. As lutas são práticas corporais organizadas, envolvendo movimentos de combate, regulamentadas por regras, conectadas a tradições e executadas em locais apropriados, onde a competição se desenvolve com respeito entre os envolvidos. As lutas estão presentes no cinema, mediado nos jogos, mas o conceito delas é bem mais abrangente e nós vemos na cartela a seguir. Muito bem, então vocês viram aí o professor Paulo falando, sobre o assunto lutas. Vocês entenderam aí um pouco do conceito de lutas, mas a nossa BNCC, ela também fala, das características do que significam essas lutas. Então, de acordo com a BNCC, as lutas compõem um conjunto de práticas corporais a serem desenvolvidas ao longo das aulas de educação física nos anos iniciais do ensino fundamental, constituindo-se em disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Então, a gente já consegue perceber aí que as lutas, eles vão trazer esses elementos, utilizar-se então de técnicas, de táticas, de estratégias, a fim de subjugar ali o seu adversário através dessas ações de ataque, de defesas, que podem ser como, por exemplo, a imobilização, o desequilíbrio do seu oponente, até fazer com que esse seu oponente desista da luta ou você consiga excluir esse oponente através ali de alguma estratégia específica de acordo com cada modalidade de luta. Então, aí a gente já consegue definir as características do que são lutas. Mas na nossa aula nós vamos abordar, explorar a respeito do jiu-jitsu. E o que vem a ser o jiu-jitsu? É uma modalidade que usa a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido, inclusive, lançar o adversário em queda. São utilizados golpes traumáticos e de defesa pessoal, como as saídas de gravata, contragolpes, esquivas. E aí a gente observa também que a tradução da palavra jiu-jitsu é arte versátil ou arte suave, tá bom? Então, quando a gente fala de jiu-jitsu, a gente está falando de uma luta que utiliza, assim, então, de golpes de agarramento, Você tem ali a questão das saídas de gravata, contragolpes, esquivas, e geralmente essa luta, ela acontece ali no solo, onde o objetivo principal é você derrubar o seu adversário a fim de imobilizar esse adversário, até fazer com que ele desista da luta, Ele acabe ali pedindo para que a luta pare, ok? Mas a gente vai descobrir mais características a respeito dessa modalidade de luta no decorrer da nossa aula. Então, quando a gente fala de jiu-jitsu, como nós conhecemos hoje, a gente tem que ter uma ideia de que o jiu-jitsu não nasceu nos tempos atuais, ele vem de muito tempo atrás na nossa história. E aí a gente vai descobrir de onde surgiu, de onde é que veio essa luta, quem que inventou, qual foi o lugar que essa luta foi criada e por quê.
né? A partir de agora a gente vai conhecer o berço do jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu, ele nasceu justamente nesse ambiente que vocês estão vendo aqui, parecido, né? Não é esse, obviamente, mas é parecido. É justamente nesse ambiente aqui onde havia uns treinamentos e as pessoas que lutavam, né? Elas utilizavam-se dessas técnicas também de autodefesa, de ataque, utilizando o seu corpo como arma, né? Não utilizava ali o uso de armamento de fato, né? O seu próprio corpo eram as armas utilizadas ali nos enfrentamentos, nas guerras. E para a gente descobrir, né, como é que essa história surgiu, nós vamos falar sobre duas vertentes históricas, ok? Existem duas teorias de como surgiu o jiu-jitsu, né, lá há muitos anos atrás. Começando então, apresentando a primeira vertente histórica para vocês. Muito bem, então para falar sobre a primeira vertente histórica, né, o jiu-jitsu ou arte suave, como é a sua tradução, nasceu lá na Índia e era praticado por monges budistas que estavam preocupados com essa questão da autodefesa, né? Esses monges, eles acabaram, por conta dessa preocupação, por desenvolver uma técnica baseada nos princípios do equilíbrio, do sistema de articulação do corpo e das alavancas, evitando o uso da força e de armas, né? Ou seja, eles utilizavam ali o seu próprio corpo como armamento, né? Justamente praticando essas situações ali, utilizando as articulações do seu corpo para fazer essas imobilizações, né? Então, a primeira vertente, ela fala sobre o surgimento do jiu-jitsu lá na Índia, através dos monges budistas. E com a expansão do budismo, o jiu-jitsu ele passou a se expandir para outros lugares, né? Percorreu o Sudeste Asiático, a China e finalmente chegou ali na região do Japão, onde acabou se desenvolvendo muito mais e também ganhando mais fama, né? Se popularizando, ok? Então, nessa primeira vertente, a gente tem que ter ideia de que nasceu lá na China, todo esse movimento do jiu-jitsu começou, lá na Índia, tá? Ou seja, novamente, nessa primeira vertente, o surgimento do jiu-jitsu começou lá na Índia através dos monges budistas. E aí depois, com essa filosofia, né, dos budistas, conforme ela foi se expandindo, chegou lá no Japão, que é justamente onde ganhou mais popularidade e passou a se desenvolver muito mais, ok? Muito bem. Agora, falando sobre a segunda vertente, ou seja, a segunda teoria de como é que surgiu o jiu-jitsu, a gente fala então que essa segunda vertente histórica conta que o jiu-jitsu é uma arte milenar que teve sua origem no Japão feudal, e é uma forma de luta sem armas que utiliza técnicas de imobilização e finalização para vencer o adversário. Então, os samurais eram os guerreiros, né, do Japão feudal, como vocês vão observar, e precisavam dominar várias formas de luta para proteger seus senhores e defender seus territórios. Então, a necessidade de se adaptar a luta sem armas, como espadas e escudos, levou à criação de técnicas de mobilização e finalização que seriam mais eficazes em combate corpo a corpo. Então, nessa segunda vertente, ou seja, nessa segunda teoria, que geralmente é a que é mais aceita, o jiu-jitsu nasceu lá no Japão pelos samurais, né? Os samurais eram aqueles guerreiros que defendiam os seus senhores, que iam ali conquistando territórios e também defendendo os seus próprios territórios. Então, quanto mais técnicas eles utilizavam de guerra para poder vencer essas batalhas, melhor para eles. Então, imagina numa situação onde eles não tivessem a possibilidade de ter ali como auxílio um armamento, como uma espada, por exemplo. Como é que eles iriam se defender? Como é que eles iriam atacar? Aí vem as técnicas das lutas criadas. E justamente nesse contexto histórico, existiam ali muitas guerras justamente para a questão de conquista de território e também, obviamente, defesa daquilo que já foi conquistado, né? Então, só relembrando que na primeira vertente histórica, o jiu-jitsu nasceu lá na Índia. Na segunda, já nasceu no Japão pelos samurais.
ok? Mas aí, professora, no início da aula você falou sobre o Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro. Por que então que o Jiu-Jitsu que nasceu lá na Índia ou lá no Japão, né, tem esse nome de Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro? Vamos então descobrir o porquê da mudança de nomenclatura, né, e como é que isso chegou, né, como é que se chegou a esse resultado. No decorrer da nossa aula vocês vão conseguir observar por que esse estilo de luta passou a se chamar Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro. E para abordar sobre esse assunto, eu trouxe aqui vocês para uma academia de treino de Jiu-Jitsu, como vocês vão observar. Né? Essa academia de treino é justamente onde acontece todo o movimento, todo o treinamento ali por parte dos atletas. É aqui que eles aprendem as técnicas, os golpes, né, as estratégias para poder vencer os seus oponentes. É justamente aqui, nesse ambiente. E reparem bem que aqui, ó, nos meus pés estão os tatames, né, que é justamente esse emborrachado aqui, para também diminuir o impacto, visto que nessa luta ela acontece geralmente aqui no solo. Tá bom? Agora vamos explicar aqui o porquê que o jiu-jitsu, que nasceu lá no Japão ou lá na Índia, como alguns acreditam, se tornou o jiu-jitsu brasileiro. Vamos então falar aqui sobre essa história. Muito bem, então quando a gente fala sobre essa origem, né, como é que o jiu-jitsu, ele se iniciou aqui no Brasil, como é que isso aconteceu, esse movimento? A gente fala de uma figura importante chamada Mitsuyo Maeda, que é conhecido ali como Conde Koma. Ele foi um judoca japonês e uma figura fundamental para o desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, pelo que transmitiu o conhecimento da sua arte a uma das famílias mais propulsoras desta modalidade, que é a família Gracie. Então gravem bem esse nome, né? Mitsuyo Maeda, ele era ali justamente esse atleta que tinha um conhecimento muito vasto nessa parte das lutas, principalmente do judô e do jiu-jitsu lá do Japão, tá bom? E aí ele trouxe essa modalidade aqui para o Brasil e, pasmem, ele trouxe para a região justamente, como vocês vão observar aí, descrito para vocês, lá do Pará. Então esse movimento todo, ele surgiu lá no Pará e foi introduzido no Ocidente por essa figura chamada Mitsuyo Maeda, que era um lutador de judô e também de jiu-jitsu japonês, e viajou aí pelo mundo todo expandindo essa arte, tornando essa arte conhecida. E aí o que ele fez quando ele chegou lá na região do Pará? Ele ensinou para Carlos Gracie, que era um membro da família Gracie, né? Lembra que a família Gracie é a família que justamente trabalhou essas técnicas e adaptou essas técnicas para transformar o jiu-jitsu lá do Japão para o jiu-jitsu brasileiro. Então ele fez essa passagem de conhecimento para Carlos Gracie, que foi justamente o fundador do jiu-jitsu brasileiro. E aí, no meio desse movimento todo, há também essa mudança, né, de nome ali, e vocês vão observar já esse detalhe dessa mudança de nome. Então, dando continuidade aí nessa história, vocês vão conseguir observar que justamente todo esse conhecimento foi passado por Mitsuyo Maeda para a família Gracie, mas especificamente para um membro, que era ali o Carlos Gracie, né? E o Carlos Gracie era uma figura muito franzina, ele estava ali no auge dos seus 15 anos, né? E aí, imagina, uma pessoa muito magrinha lutando, com certeza ele tinha ali os seus desafios, e por conta disso, né, ele acabou também fazendo a adaptação dessas regras, a adaptação da forma como se luta ali o jiu-jitsu lá no Japão, para que ele conseguisse utilizar-se mesmo desse corpo franzino, desse corpo magrinho, mas mesmo assim ele conseguisse as suas vitórias, né, conseguisse ali finalizar o seu oponente, fazer com que o seu oponente conseguisse desistir da luta.
Então, só reforçando esse pensamento, aí Maeda ensinou somente o judô de Jigoro Kano a Carlos, que era franzino por natureza. E aos 15 anos, Carlos Gracie encontrou no jiu-jitsu um meio de realização pessoal, adaptando-o com grande enfoque no Niwaza. E o que vem a ser essa técnica, né? Niwaza. Vamos ver o que é isso. Niwaza é o conjunto de técnicas das artes marciais japonesas que são executadas no chão, ou seja, aquelas técnicas em que o lutador esteja rente ao solo, vale dizer, sem estar em posição de pé ou genuflexa, ok? Então, Niwaza ele vai utilizar-se justamente desse conjunto de técnicas das artes marciais para trazer esse seu oponente ali para o solo, para o chão. Né? Porque justamente, lembra que Carlos Gracie ele era um menino franzino, então ele obviamente não poderia ter um resultado significativo, ter muitas vitórias, se ele lutasse em pé, porque ele não ia ter força para isso, né? E ele, obviamente, utilizou dessa estratégia de trazer seu oponente para o chão para que ele conseguisse dominar esse oponente, justamente através dessa técnica, desse conjunto de técnicas chamada de Niwaza, ok? E para que a gente dê continuidade, né, a essa história, eu mostro também para vocês um outro ambiente aqui também da prática dessa luta, né, tão maravilhosa que vocês estão conhecendo. Então, nesse ambiente aqui, que geralmente tem esses tatames aqui, como eu falei para vocês, justamente para deixar a luta um pouco mais confortável, já que existem aí as técnicas de trazer esse oponente ao solo, da luta acontecer no solo. Ok? Então, dando continuidade na nossa história, além de aprender a modificar, né, e modificar as técnicas de luta, Carlos, ele aprofundou seus conhecimentos também na filosofia das artes marciais e olha só que interessante, ele acabou também adaptando uma dieta específica para esses atletas, né, que seguissem essa arte marcial, justamente para que eles conseguissem alcançar ótimos resultados, não somente com os treinamentos físicos, mas também com a questão da dieta específica para esse atleta. E quando ele modificou as regras internacionais do jiu-jitsu japonês nas lutas, ele iniciou então esse primeiro passo, né, para mudar a nacionalidade de uma luta de desporto, né, que nasceu lá no Japão ou na Índia, como, né, alguns historiadores acreditam. Então, ele fez essa transição de uma luta que veio de fora para o Brasil e olha só que interessante, essa luta acabou voltando para o Japão repaginada, com novas características e hoje é mundialmente conhecida. Ok? Então, isso foi muito interessante, né? Foi um caso aí bem interessante de adaptação de uma luta que já existia e agora muitas pessoas acabam também utilizando-se dessas técnicas do jiu-jitsu brasileiro para lutar ali nas competições de MMA, por exemplo. Geralmente os lutadores eles se adaptam bastante a essas técnicas. Muito interessante, não é mesmo? Então, prosseguindo aí no nosso conteúdo, nós vamos ver uma outra situação aí bem interessante a respeito do jiu-jitsu brasileiro. Muito bem, então quando a gente fala do jiu-jitsu brasileiro, a gente fala que esse estilo de luta é uma arte marcial baseada em alavancas e chaves. E no jiu-jitsu brasileiro, conhecido como BJJ, não existem chutes, não tem presença de socos, de joelhadas, como existe, por exemplo, no Muay Thai, né, que é uma luta muito mais agressiva. Não tem isso no jiu-jitsu brasileiro. E essa luta ela tem como principal objetivo vencer o oponente através da técnica. Então, muitas vezes o jiu-jitsu brasileiro ele pode ser confundido aí com o MMA ou então com o vale tudo. Por quê? Porque geralmente, lembra que eu falei para vocês que geralmente os atletas de MMA, os lutadores de MMA, eles acabam aderindo às técnicas da luta do jiu-jitsu brasileiro porque eles acabam se identificando muito mais e tendo muito mais domínio ali sobre o seu oponente, ok? Então, às vezes as pessoas podem se confundir justamente porque a presença do jiu-jitsu brasileiro no MMA ou no vale tudo, por exemplo, é muito massiva, é muito de fato constante, tá bom?
Dando continuidade, então, nós vamos ver que o jiu-jitsu brasileiro, ele não traz essa característica violenta, como eu falei para vocês, como, por exemplo, do boxe, né, do Muay Thai, que tem muito combate, muito ataque, e existem golpes ali muitos violentos, de fato. No caso do jiu-jitsu brasileiro, isso não acontece, tá bom? Então, essa arte do jiu-jitsu brasileiro, ela vai utilizar-se ali essas bases de chaves e posições que imobilizam, então, o oponente. E não existem golpes de muito impacto, né? O objetivo principal dessa modalidade de luta é fazer com que o adversário simplesmente desista de continuar a lutar. Então, ele é imobilizado de tal forma que ele acaba pedindo para a luta se encerrar, ok? Muito bem. Então, mais do que praticar, né, um desporto, o jiu-jitsu brasileiro, ele também traz toda uma filosofia de vida, né? Trabalha a autoestima, trabalha o autocontrole. O Carlos Gracie, inclusive, é um exemplo, né, de como o jiu-jitsu pode trabalhar essas características pessoais também, além das técnicas de luta. Ok? Então, dando continuidade aí, nós vamos ver sobre as regras básicas agora do jiu-jitsu. Então, as lutas de jiu-jitsu, elas possuem duração de 3 minutos para os alunos, né, chamados de kyu, e de 5 minutos para os mestres. Então, os alunos no jiu-jitsu recebem o nome de kyu e os mestres, eles recebem o nome de dan, tá bom? Todas as lutas devem obrigatoriamente ser realizadas no tatame, na presença do árbitro. Os golpes aplicados só são considerados válidos se o lutador que aplicar estiver com, pelo menos, voltando aí rapidinho para mim, para completar a leitura, um dos pés dentro da área de combate. Então, os golpes eles só vão ser validados se quem está aplicando esse golpe estiver com pelo menos um dos pés dentro da área de combate. E agora vamos ver as pontuações que cada golpe recebe, né? Por exemplo, são consideradas posições de pontuação e seus respectivos pontos. Queda, 2 pontos. Joelho na barriga, 2 pontos. Raspagem, 2 pontos. Passagem de guarda, 3 pontos. Montada e montada pelas costas, 4 pontos. Pegada pelas costas, 4 pontos. Ok? Agora, sobre as punições, nós vamos ver que essas punições aplicadas aos lutadores podem gerar perdas de 1 a 4 pontos, variando conforme a gravidade da falta cometida. A luta pode ser finalizada por desistência, desclassificação, interrupção, perda dos sentidos, placar de pontos, sorteio ou decisão do árbitro. Agora falando sobre os golpes dentro do jiu-jitsu brasileiro. Nós temos a presença do golpe chamado queda, que é o movimento em que um dos lutadores projeta o oponente ao chão. Temos também a montada, golpe em que, ao projetar o oponente ao chão, o lutador fica em cima dele com os joelhos e pés apoiados no solo. Temos o mata-leão, muito conhecido, muito famoso, né? Golpe de estrangulamento aplicado pelas costas do oponente. Esse golpe é aplicado com o bíceps do lutador, pressionando o pescoço do oponente em uma alavanca. Temos também chave de braço, também chamado de arm lock. Nesse golpe, o lutador posiciona o braço do oponente entre suas pernas, imobilizando seus punhos com as mãos e aplicando uma chave com um quadril para finalizar o oponente. Continuando, nós temos aí também o joelho na barriga. Nesse golpe, o atleta que está por cima mantém uma pegada no braço, na gola ou na faixa do oponente, assim como uma perna e um pé apoiados no solo. Com outra perna, então, ele aplica uma técnica de pressão contra a barriga do oponente. Ok? Então, esses são os principais golpes aplicados aí dentro de um confronto, de uma luta de jiu-jitsu brasileiro. Tá bom? E como todo treinamento, você precisa, obviamente, preparar o seu corpo para esse treinamento que geralmente são muito intensivos, ok? E aí, para deixar esse momento bem claro, vou passar em um vídeo para vocês que vai falar sobre esses movimentos de preparação do seu corpo para a luta. Bom, nesse momento nós vamos ver que o jiu-jitsu não são só aqueles golpes executados no tatame, mas tem muito além aí por trás daquele momento da luta. Tem a parte de preparação física. E nós vamos começar com um aquecimento, ok? No aquecimento nós vamos iniciar com a parte aeróbica. E aí para isso nós vamos contar com 2 atividades.
E além dos exercícios aeróbicos, nós temos aí os exercícios de força, que vão aperfeiçoar o nosso corpo e preparar também para a prática do jiu-jitsu. Vamos lá para o abdominal. Agora, flexão de braços. Vamos agora para os movimentos específicos? Vamos lá. E nesse momento, nessa parte dos movimentos específicos, eu separei um circuito com peso corporal, que a gente vai utilizar movimentos de estabilização e giro de quadril. Esses exercícios são importantes porque eles auxiliam na mobilidade e no fortalecimento do abdômen e do core corporal. Vamos lá? Bom, como periodizar o treino, como organizar o treino? A parte do aquecimento a gente pode pensar aí na parte aeróbica de 15 a 20 minutos de aquecimento ali dos polichinelos e o trote. A parte dos exercícios de força, nós podemos pensar nos abdominais e na flexão, fazendo ali 10 repetições intervaladas e aí a gente volta e faz mais 10 e mais 10 e mais 10 em 4 séries, ok? Nos movimentos específicos, 4 séries já é o suficiente para você ficar aquecido, para você ficar com o seu corpo fortalecido para a prática das lutas, não só do jiu-jitsu, mas de todas as lutas. Muito bem, então vocês observaram aí que o nosso corpo ele precisa estar preparado para uma prática de treinamento dessa luta tão intenso, né? E aí vocês conseguiram observar a parte do aquecimento e também de trabalhar aqueles movimentos mais específicos da luta que de fato vão fazer com que as suas articulações, a sua musculatura, a sua parte cardiorrespiratória também esteja preparado para esse contexto ali dos treinos de luta. Tá bom? Então isso é super importante para que a gente não obrigue o nosso corpo a um exercício tão intenso sem antes prepará-los, tá bom? Muito bem. Agora que a gente aprendeu sobre todas essas características do jiu-jitsu brasileiro, né, conhecendo toda a sua história, vimos ali a questão dos golpes, né, como é que eles se caracterizam, a questão também do preparamento físico, vocês viram que é bastante intenso. Vamos aqui citar alguns benefícios da prática do jiu-jitsu, começando então pelo combate ao estresse e à ansiedade, como toda atividade física vai também estimular a produção de hormônios que causa essa sensação de bem-estar e prazer, diminuindo ali o estresse do dia a dia, a ansiedade. Isso é muito importante, principalmente nos tempos atuais, que esses quadros de estresse e ansiedade são muito mais presentes dentro da sociedade. Temos a questão também da defesa pessoal, que é quando justamente eu consigo aprender essas técnicas para me defender em situações de perigo, isso é muito importante. A questão da disciplina, disciplina nos treinos, disciplina também quando se fala de respeitar a hierarquia dentro desses treinamentos, né? Vocês observaram que existe uma graduação dentro do jiu-jitsu, então isso também está relacionado ao contexto da disciplina. Temos também a melhora da saúde em diversos aspectos, né? Não só psicológicos, mas físicos também, diminuição do percentual de gordura, melhora do funcionamento dos nossos órgãos, enfim, é uma atividade ali que traz inúmeros benefícios e também na questão da autoestima daquele atleta, principalmente quando ele supera essas dificuldades ali que ele encontra ao longo do caminho, ao longo dos treinamentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre essa modalidade esportiva chamada Jiu-Jitsu brasileiro. Eu fico por aqui e desejo a vocês ótimos estudos.